Eu gostaria de falar hoje de uma estrutura que de uma forma muito sutil tem se infiltrado em nossa nação. Não somente na nação brasileira, mas essa estrutura ela tem se infiltrado em várias nações, inclusive se infiltrado dentro da igreja também. E essa estrutura é a estrutura da Babilônia. Babilônia é uma estrutura que governa a maioria das nações. É uma forma de pensamento, é uma estrutura que dita como que se deve fazer as coisas. Babilônia é uma forma de governo que se opõe diretamente ao governo do reino de Deus. Babilônia se opõe diretamente ao reino de Deus e é um empecilho para o avanço do reino dos céus. Aonde a estrutura da Babilônia se faz presente, o reino de Deus não pode avançar. O propósito de Deus é que o reino dele seja expandido nessa terra. O desejo de Deus é que o reino do céu venha sobre essa terra. A vontade de Deus é que todos nós vivamos a partir da realidade do reino dele. E isso implica viver em uma realidade totalmente diferente. O reino de Deus é um conceito ainda não tão bem entendido hoje em dia. Infelizmente, nós usamos palavras hoje em dia no meio da igreja sem ter muito entendimento delas. Por exemplo, nós usamos a palavra adoração, às vezes para dizer que é aquele período de músicas cantadas no início do culto. Mas muitos de nós sabemos que essa palavra tem um significado ainda mais profundo. A mesma coisa é com a palavra reino de Deus. Reino de Deus tem a ver com governar sobre a terra. O reino de Deus tem a ver com reinar nessa terra. O reino de Deus é a principal razão da primeira vinda de Jesus a essa terra. Jesus ele veio trazer de volta o reino de Deus. O propósito da obra consumada de Cristo na cruz foi nos levar para dentro do reino e o reino para dentro de nós. Jesus veio para trazer de volta o governo do céu a essa terra. Deus fez o homem, criou Adão e Eva e os abençoou, entregando a eles o domínio e o governo da terra. O homem então caiu em Gênesis 3, e por causa do pecado, o homem perdeu o domínio. E por causa da queda do homem, a terra se cobriu de trevas, a terra se cobriu de pecado, e céu e terra, que antes estavam unidos, agora se separaram por causa do pecado do homem. E a partir desse momento, por muitos e muitos anos, a terra viveu em trevas, a terra viveu em escuridão, esperando por um só momento, que era a vinda do Messias. Jesus veio para trazer de volta o que estava perdido, é o que declara a palavra de Deus. Jesus não veio resgatar aquele que estava perdido. Jesus ele veio resgatar o que estava perdido. E isso tem a ver com o reino, com o domínio e com o governo. Jesus veio para trazer de volta o reino. Jesus veio para mudar todas as coisas. Jesus veio para mudar as eras. Jesus veio para vencer o pecado, para trazer toda a provisão para nós, para derrotar de uma vez por todas o diabo, para levar todas as nossas dores e enfermidades e para unir novamente o céu e a terra. Efésios 1, capítulo 9, declara que na plenitude dos tempos, todas as coisas se convergiram, se tornaram uma. Isso tudo através de Cristo. Em todas as coisas, na plenitude dos tempos, se uniram através de Jesus Cristo. E até mesmo as coisas que estão no céu e as que estão na terra se tornaram uma através de Cristo. Jesus ele veio para unir outra vez céu e terra. Ele veio restaurar o que havia sido perdido. E o que havia sido perdido era o reino de Deus no meio dos homens. O que havia sido perdido era o governo e a autoridade que Deus tinha dado ao homem para governar a terra e subjugá-la. Jesus não veio só para trazer profecia ou mais instruções ou uma nova lei. Ele não veio para trazer uma religião ou nos dizer como viver uma religião. Jesus não veio trazer nenhum tipo de religião. Ele veio para trazer um reino invisível, o reino do Pai, o reino de Deus, que não é deste mundo.
E o que o nosso coração anseia é pelo reino de Deus. O que nosso ser deseja profundamente é viver a partir da realidade do reino de Deus, porque foi isso que nós perdemos lá atrás. Mas, infelizmente, nem todos ainda vivem nessa realidade. Nós vemos manifestações maravilhosas e sinais grandiosos acontecendo no meio da igreja do primeiro século, quando a gente lê o livro de Atos. Eles pregavam o reino, eles demonstravam a ação desse reino na prática. Nós vemos Pedro pregava sobre o reino e o reino se manifestava. As portas das prisões não podiam conter eles. A sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo curavam. Nós vemos Filipe, para poder pregar o reino, sendo transladado de um lugar a outro, movido fisicamente, passando de um lugar e aparecendo diretamente em outro. Nós vemos pessoas se reunindo, orando e adorando ao Senhor, e os locais tremendo. Nós vemos as pessoas ali adorando ao Senhor, como Paulo e Silas na prisão, e um terremoto acontecendo e as paredes da prisão não podendo conter eles. Nós vemos uma igreja totalmente diferente ali no livro de Atos. Nós vemos as coisas acontecendo, o poder do reino de Deus sendo manifestado. Mas hoje em dia, nós temos muitas vezes pregado sobre o reino e não temos visto muita manifestação desse reino na prática. Nós pregamos que Deus cura, e quando alguém precisa de cura do nosso lado, nós não levamos a cura. Falamos de um reino de amor e somos intolerantes, nós odiamos, nós sentimos medo de tudo e de todos. A igreja ela tem crescido muito em número, mas ela não tem sido efetiva. Ela tem crescido em número, mas não em efetividade. Nós temos visto um inchaço da igreja, com pouca transformação. Parece que a igreja só cresce, mas o reino não avança. Porque nós não temos visto muita diferença da igreja com relação ao mundo. Por quê? Grande parte disso se deve ao fato da estrutura da Babilônia estar presente no meio da igreja e da sociedade. E por causa da presença da Babilônia, o reino de Deus não pode avançar. Deus nos dá um alerta. Esse alerta está em Apocalipse 18:4. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse 18:4. É o alerta que o Senhor dá para todos nós. Apocalipse narra a queda da Babilônia. E no versículo 4, João, que estava em um estágio de arrebatamento, ele estava vendo a visão no céu, estava tendo uma visão no céu. Ele ouviu uma voz que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Isso é o que o Senhor diz: sai da Babilônia, povo meu. É o que ele está dizendo, porque ele virá contra a Babilônia e a julgará, e ai de quem se achar dentro dela. Mas espera aí, você pode falar assim: Deus não pode me condenar, porque a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade, realmente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, isso significa que você está diretamente conectado ao reino de Deus. Agora, se não, você está fora desse reino. Se você não está em Cristo, você pode sim sofrer condenação. Se você não está em Cristo, é bem provável que talvez você esteja na Babilônia. Ah, mas espera aí, Vitor. Eu vou todos os fins de semana à igreja, eu participo das reuniões, eu tomo a ceia do Senhor, eu sou batizado nas águas, eu sou batizado no Espírito, eu já vi os milagres, os sinais, os prodígios de Deus acontecendo. Só que, infelizmente, isso não garante que realmente você esteja fora da Babilônia. Saiba que é possível, e nós vamos ver daqui a pouco, que pessoas que acreditam ser cristãs estejam operando não a partir da realidade do reino de Deus, mas a partir da Babilônia. Nem todo que diz Senhor, Senhor, de fato herdará o reino de Deus, de fato está no reino de Deus. E isso é bem visível também no livro de Gálatas, onde Paulo chama a atenção de crentes que eram batizados, foram cheios do Espírito Santo, conhecedores da palavra. Paulo dizia: quem os enfeitiçou, ó Gálatas? Insensatos, quem os enfeitiçou?
E Paulo, ele fala o motivo desse enfeitiçamento, desse feitiço sobre os Gálatas, que é porque eles haviam perdido a visão de Cristo crucificado. Se em algum momento de nossas vidas nós perdemos a visão de Cristo crucificado, se nós perdemos a visão da obra consumada por Ele na cruz, se o nosso entendimento ele é cegado e nós não entendemos de fato o que é o reino de Deus e como viver a partir da realidade do reino de Deus, nós podemos ser enfeitiçados pelo inimigo e viver não mais a partir da realidade do reino de Deus, mas a partir de outra realidade. Nós estudamos isso há alguns finais de semana atrás, algumas coisas sobre isso no seminário Os Dois Lados da Cruz, que a gente ministrou. E lá a gente falou sobre essa questão do feitiço que pode vir sobre crentes batizados, cheios do Espírito, conhecedores da palavra. Isso é possível. Tanto é possível que Paulo estava alertando os Gálatas que estavam nessa situação, enfeitiçados. E é um fato muito triste saber que existem muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja e que estão vivendo debaixo do governo da Babilônia. E o alerta de Deus em Apocalipse é: sai da Babilônia, povo meu. Ele não fala de outro povo, ele fala do povo dele. Ele fala, povo meu. Ele está se referindo ao povo que é dele. Por isso, é possível sim que o povo dele esteja dentro da Babilônia. Apocalipse é um livro para os nossos dias. Nós precisamos ler Apocalipse sobre uma outra ótica e entender que não é simplesmente um livro escatológico que conta sobre o fim dos tempos. Não é um livro que vai falar só sobre destruição. Muito mais do que isso, Apocalipse fala da vida no reino. E essa vida é para ser vivida agora. O livro de Apocalipse deve ser visto a partir da perspectiva profética do reino de Deus, não segundo uma ótica cheia de simbolismos interpretados com base em uma teologia construída sobre uma visão grega. Muitos acreditam que Apocalipse tem a ver com a revelação do fim do mundo, algo terrível que irá acontecer, a destruição de tudo, uma catástrofe, o fim dos tempos. Tem pessoas que têm até medo de ler o livro de Apocalipse. E Apocalipse é, na verdade, uma palavra grega que significa revelação, aparição, vinda, iluminação, manifestação, trazer à luz. Apocalipse não é um livro de destruição, morte e fim de tudo aquilo que foi criado. É muito mais um manual e um legado do reino de Deus para que governemos com Jesus, para que governemos com Jesus. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Esse é o nome do livro e também é o conteúdo dele. Por muitos e muitos séculos, os teólogos que se aventuraram a interpretar o livro de Apocalipse não tinham muitas ferramentas de exegese que nós temos hoje. E muito menos, eles não tinham os níveis do Espírito de Deus que tem sido aumentado na igreja de uns tempos para cá. O ministério profético só tem sido realmente reconhecido nos últimos 20 anos, e mesmo assim por muito poucos, ainda que Deus tenha sempre levantado profetas. Se esse livro, que é puramente profético, e depende muito do profético e da revelação do Espírito para poder ser entendido, se ele foi analisado por eruditos que não tinham o Espírito da profecia e nem foram guiados pelo Espírito Santo, teve necessariamente muitos erros de interpretação. O livro de Apocalipse foi escrito a partir do céu. Isso quer dizer o quê? Que ele foi escrito em linguagem e em símbolos celestiais e não terrenos. E só podemos entender o livro de Apocalipse a partir do céu e não da terra. O livro de Apocalipse foi escrito entre várias idas e vindas de João até o céu, de ele poder contemplar o céu e ver a atmosfera espiritual atemporal, que não tem tempo. E lá ele teve a revelação do livro de Apocalipse, que não foi numa tirada só, não foi num arrebatamento só. Foram várias vezes que João foi e voltou ao céu. E para entendermos Apocalipse, nós precisamos também entender a partir do céu para a terra e não da terra para o céu. O que muitos teólogos têm feito hoje em dia é tentar interpretar o livro de Apocalipse com base nessa visão grega, na visão de uma teologia cheia de simbolismos que não tem nada a ver com o reino de Deus. Apocalipse não é um livro sobre o fim do mundo,
mas é um livro para se conhecer a Jesus em sua glória e governo. Para alguns, isso pode chocar. Dizer que Apocalipse não é um livro sobre o fim do mundo, porque isso vai contra a teologia que nós temos hoje em dia. Mas uma coisa que Deus tem falado para a sua igreja é: começa a entrar na minha presença, começa a estar comigo, pega a tua palavra, pega a Bíblia e começa a ler ela, pedindo ao Espírito Santo que traga revelação, e esteja aberto para aprender tudo de novo se for necessário. Esteja aberto também para deixar para trás tudo aquilo que você aprendeu, porque muitas coisas nós temos recebido não pelo Espírito, mas por mentalidade humanista, que não tem revelação, uma mentalidade que tem muitas vezes trazido problemas de interpretação da Bíblia. Quem inspirou a Bíblia para ser escrita é o Espírito Santo, e é através dele que nós temos que entender a Bíblia. A teologia tradicional, através da hermenêutica, fala que coloca regras para a gente poder interpretar a Bíblia, e essas regras muitas vezes têm atrapalhado. Fala, isso Deus pode fazer, isso Deus não pode fazer, isso aqui está certo, isso ali está errado. Mas muitas vezes essas interpretações geram confusão, geram problemas. A Bíblia tem sido vista durante muitos anos pelas ideias, filosofias e pensamentos que têm governado o mundo, e isso tem a ver com o pensamento grego, que foi expandido para o mundo através de várias pessoas, que inclusive do Império Romano. Através de Roma, a ideia e a filosofia grega se espalhou por todo o mundo. E nós também, como cristãos, muitas vezes temos recebido muito da visão grega, que não tem nada a ver com o reino de Deus. E o convite de Deus hoje para a igreja é: vem para a minha presença, pega a tua Bíblia e começa a ler ela como fosse a primeira vez que você está lendo, como se você nunca tivesse aprendido nada. Zera tudo e começa a partir daí, porque o Senhor vai revelar segredos escondidos e ocultos de grande sabedoria, como Ele nunca revelou hoje. Nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente. Nós estamos vivendo um tempo da revelação e manifestação da unção apostólica e profética. E isso tem trazido um tempo totalmente diferente para a igreja. Coisas que antes não estavam sendo entendidas, porque não havia manifestar dessa unção. Agora o Senhor está trazendo a revelação. E nós temos que estar abertos para receber esse novo de Deus que Ele está trazendo. Que não é tão novo assim. Na verdade, são somente véus que o Senhor está trazendo, e o Senhor está tirando de coisas que já existiam, de verdades que já existiam, de princípios que já existiam. E o Senhor agora está trazendo uma luz maravilhosa, uma luz tremenda, uma luz muito grande, que está realmente transformando vidas. E isso acontece também com o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro que ele está vivo no eterno presente de Deus. É um livro de governo e de entendimento espiritual. Apocalipse retrata o governo desde o novo céu para a nova terra, que tem sido redimida pelo Messias. Apocalipse tem a ver com o reinado de Cristo, tendo já unido os céus e a terra em um só. É um livro que nos ensina a viver na revelação e com base na revelação de Jesus Cristo em sua eternidade. Apocalipse é a vitória do reino de Deus e as ferramentas mais importantes para os que os santos governem e julguem com ele. É um livro para ser vivido hoje, agora mesmo. Não é um livro que será vivido unicamente no futuro, mas é um livro para ser vivido agora. Talvez o melhor lugar para colocar o livro de Apocalipse seria logo depois dos Evangelhos, porque o que está no Apocalipse e a revelação que Deus está trazendo dentro de Apocalipse, ela se enquadraria melhor depois dos Evangelhos, ali no começo da igreja, porque é um livro que fala de como se viver o reino de Deus, como que os santos podem governar a partir do reino de Deus. Ali encontram-se ferramentas importantes para nós sabermos como se vive no reino de Deus. Talvez o melhor livro a ser posto no final da Bíblia seria o livro de Atos, porque assim saberíamos que haveria continuidade, que daria-se continuidade e não o fim de tudo. Pela posição do livro de Apocalipse no final da Bíblia, quando ele foi posto
quando montaram o canon da Bíblia e colocaram o livro de Apocalipse no final, talvez essa posição trouxe um entendimento durante séculos de que é o livro do fim. Se você pega dicionários, hoje em dia em diversos idiomas, lá você vai encontrar a palavra Apocalipse dizendo destruição, fim de tudo, fim dos tempos, catástrofe. E isso tem se impregnado em nossas mentes e tem nos impedido de olhar para o livro de Apocalipse como um livro de governo, um livro que nos mostra como reinarmos com Cristo. Para olharmos Apocalipse e ver, é a destruição de tudo. E não é bem assim. É importante ter tudo isso na mente para perceber que a estrutura da Babilônia, também como metade de Apocalipse, é algo que já está presente em nossos dias. Não é algo que vai acontecer daqui a alguns milhares de anos, alguns anos, mas é algo que já está presente em nossos dias. Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Fala sobre a mulher montada na besta. Apocalipse 17, versículo 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali eu vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes, e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. E no versículo 18: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. No capítulo 18, logo em seguida, no versículo 3 diz: os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Esse tema sobre a estrutura da Babilônia é algo que eu ainda estou estudando e que o Senhor cada vez mais está trazendo revelação. Então eu não pretendo aqui hoje falar de tudo, comentar tudo sobre a Babilônia. Tem coisas que Deus ainda está trazendo revelação e eu estou tentando entender ainda. Mas eu gostaria de falar algumas coisas ainda sobre a Babilônia. E o meu convite também, aproveitando isso, é que você também pegue a sua Bíblia, vá para a presença do Senhor, do Espírito Santo, e deixa Ele te revelar também coisas que você precisa saber com relação à estrutura da Babilônia e tudo aquilo também que você precisa aprender a partir do Espírito Santo de Deus. Nós vemos algo aqui no capítulo 17, versículo 3, João dizendo assim: o anjo me levou no Espírito para um deserto. E ali eu vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nesse versículo aqui, eu tive um entendimento de algo. 7 cabeças e 10 chifres está relacionado a algo envolvendo governo, envolvendo uma posição de governo. 7 é o número da perfeição, plenitude, significa perfeição, plenitude, algo pleno. Muitas vezes é relacionado ao Senhor, relacionado a Deus por causa da perfeição, mas significa também de uma forma plena, plenitude, algo pleno. 10 é a inteireza, é o todo, simboliza também um governo, qualquer tipo de governo, porque o governo divino é simbolizado pelo número 12, mas também simboliza algum tipo de governo. Cabeça está relacionado à liderança e chifre está relacionado ao poder. 7 cabeças e 10 chifres está relacionado a algo que exerce o poder e o governo sobre toda a sociedade. Eu não sei se você sabe, mas existem 7 áreas na sociedade. E as pessoas creem que se você quer dominar e influenciar uma sociedade, você precisa dominar e influenciar essas 7 áreas.
Elas são família, que inclui o lar, religião, que inclui a igreja, educação, que inclui as escolas, governo, que inclui a política, mídia, que inclui as comunicações, arte, que inclui entretenimento e esportes, economia, que inclui negócios, comércio, ciência e tecnologia. O objetivo de Satanás é dominar as 7 áreas de influência da sociedade. E nós vemos aqui que Babilônia está dominando as 7 áreas de influência da sociedade, áreas essas que a igreja deveria dominar. No versículo 6 diz: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Nós vemos que essa mulher, esse simbolismo de Babilônia, está embriagada com o sangue dos santos. Significa que Babilônia tem se alimentado da vida de santos, da vida de cristãos, pessoas crentes, batizadas, cheias do poder, cheias de Deus. Essas pessoas têm sido presas pela estrutura da Babilônia. Eu estava escutando uma pregação um dia desses na internet da Ana Mendes. Ana Mendes é uma profeta do Senhor e ela esteve no Brasil e liberou uma palavra profética. E nessa palavra profética, ela contou uma visão que ela teve. Ela conta que viu grandes homens de Deus cheios do fogo do Senhor, cheios do amor pelas almas perdidas, homens verdadeiros. E ela disse que viu uma linha, como se fosse uma linha invisível, que estava posta sobre a nação. Isso ela se dizendo ao Brasil. Ela disse que viu como se fosse, essa linha estava posta sobre a nação e sobre esses homens de Deus, sobre mulheres de Deus. E esses homens e mulheres de Deus iam crescendo, e Deus abençoava eles. E sem eles terem o cuidado, ela viu que por cima dessa linha invisível havia governadores das trevas que estavam do outro lado, logo acima. Embaixo estava a obra de Deus. Embaixo estavam os homens e as mulheres de Deus. E em cima estavam os governadores das trevas. E ela entendeu que eram os governadores da Babilônia. Eles estavam de olho nos líderes. Eles estavam olhando os apóstolos do Brasil. E eles então estavam como tecendo uma rede. Eles começaram a tecer uma rede. E ela conta que viu quando um desses homens entravam sem saber, sem se dar conta, eles eram absorvidos nessas redes pelos governadores das trevas. Eles estavam como não percebendo, eles não percebiam, de repente, eles eram absorvidos pelas redes que os governadores das trevas estavam tecendo. E lá em cima, junto com os governadores das trevas, eles continuavam dizendo as mesmas coisas, continuavam pregando as mesmas coisas, continuavam com o mesmo povo debaixo dele, mas pouco a pouco o mover ia morrendo. Pouco a pouco aquilo tudo ia acabando. E aquelas pessoas que estavam ali, aqueles homens de Deus, que estavam ali naquela região junto com os governadores, achavam que estavam servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, quando na verdade eles não estavam mais sendo guiados por Deus, mas sendo guiados pelos governadores da Babilônia. Vemos através de Apocalipse que é possível os santos estarem na Babilônia. Por isso o Senhor traz o alerta: saiam dela vocês, povo meu. O povo de Deus, eles podem ser pegos pelas redes de Babilônia, pelas redes que estão sendo tecidas pelos governadores da Babilônia, pelos principados e potestades. Babilônia é a estrutura que governa sobre todas as nações da terra e tem governado sobre homens e mulheres que antes eram tremendamente usados por Deus, cheios de amor, cheios do fogo e cheios do poder de Deus. No versículo 18 de Apocalipse 17, diz que a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E diz que essa cidade é uma prostituta,
E essa prostituta é a cidade que governa sobre todas as nações do mundo. Babilônia conhece sobre governo, e infelizmente o povo de Deus não. Nós pensamos em governo e queremos governar pessoas. Queremos estar acima de pessoas e governá-las, dizer o que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer. Nós vemos muito isso no meio das igrejas, na sociedade em geral, as pessoas que falam, faz isso, faz aquilo, não, agora você tem que fazer isso, faz aquilo, querendo controlar as pessoas, querendo governar sobre pessoas. Isso é Babilônia. E onde tudo começou? Onde é que começou toda essa história de Babilônia? Começou lá atrás, no livro de Gênesis. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 10. Livro de Gênesis, capítulo 10. Ou melhor, capítulo 11. Gênesis 11. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, de toda aquela terra. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Nós vemos aqui o princípio de Babel. Babel é a palavra usada para Babilônia. Nós vemos aqui o início da Babilônia. Um sistema, uma estrutura que é diretamente contra os princípios do reino de Deus. A ordem do Senhor para a humanidade foi: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Encher com quê? Com pessoas que são a imagem conforme a semelhança do Senhor. Através disso, Deus estava falando: vocês vão crescer, multiplicar e expandir as fronteiras do reino sobre toda a terra. E o que vemos aqui é justamente um sistema contrário. Um sistema onde as pessoas falavam que o nosso nome será famoso e não seremos mais espalhados pela face da terra. Eles estavam querendo construir uma cidade, construir uma torre que alcançasse os céus. Eles queriam com isso não mais expandir o reino de Deus, mas queriam se concentrar em um só lugar. Por isso o Senhor veio e confundiu a língua deles, para desfazer o plano que o inimigo estava querendo fazer. Muitos acreditam que quem iniciou toda essa empreitada em Babel, na Babilônia, foi um poderoso chamado Nimrod. Em Gênesis 10, capítulo 8, na verdade a partir do versículo 6, fala sobre Nimrod. Nimrod era descendente de Cã, aquele que foi amaldiçoado por Noé, porque descobriu a nudez de seu pai. E no versículo 8 diz que Cuxi gerou também Nimrod. Versículo 6 diz assim: estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabatná, Sabtá, Ramá e Sabtká. Esses foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Versículo 8: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear.
Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá, e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Nós vemos que Nimrod era conhecido como um poderoso na terra, e ele era fundador de cidades, e ele fundou Babel também. O reino dele abrangia Babel. Então acredita-se que foi Nimrod que começou toda essa empreitada no capítulo 11. Alguns falam até que Nimrod foi o responsável pela introdução dos princípios da Babilônia na humanidade. Foi responsável por uma outra queda que houve na humanidade. Babel então começou com um poderoso chamado Nimrod. E ele foi o primeiro poderoso da terra. E a confusão veio sobre ele. A confusão veio sobre a forma de governar. Reino tem a ver com governo. Mas não é o governo conforme os homens, mas o governo conforme o Senhor. A raiz do nome Nimrod é Marad, que quer dizer se rebelou. E aqui no versículo 9 de Gênesis 10, nós vemos: por isso foi chamada Babel. Isso é o versículo 11, capítulo 11. Capítulo 10. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso diz valente como Nimrod. E o capítulo fala que ele estava diante da face do Senhor. Essa palavra diante, ela seria melhor traduzida como contra a face do Senhor. Nimrod foi provavelmente o principal responsável pela instituição da estrutura da Babilônia ao construir Babel. Nimrod era um construtor de cidades. E quando ele construía, seu reino se expandia. O reino dele se expandiu muito. E ele se tornou um mito, uma figura extremamente poderosa. Nimrod foi o primeiro rei após o dilúvio. E ele tinha uma esposa chamada Semíramis, que engravidou logo após a sua morte. E já com uma fama de prostituta e tentando ocultar o fato do filho não ser de Nimrod, o que Semíramis fez? Ela, como rainha, falou que seu filho Tamuz era a encarnação de Nimrod, um filho dos deuses. E através disso, ela acabou se tornando a mãe de Deus ou a rainha dos céus. E nós temos algumas referências disso em Jeremias 44, 17 a 19 e Jeremias 7, de 18 a 20. Satanás ele é experimentado no mundo espiritual. E ele sabia do que aconteceria no futuro por causa do que foi declarado sobre a semente da mulher lá no Éden. Então ele deu um jeito ali de preparar um plano para tentar deturpar o plano de Deus quando Deus enviasse Jesus que nasceria de uma mulher. Essa imagem de mãe e filho nas religiões se difundiu muito forte, principalmente devido à dispersão de línguas e povos de Babel. A forma deificada, ou seja, a forma que você foi transformado em Deus, de Tamuz, filho de Semíramis, que é a reencarnação, que eles falam que é a reencarnação do Deus Nimrod, é Baal. Então a forma deificada de Tamuz é Baal. E a forma deificada de Semíramis é Astarote, que em algumas culturas é conhecido também como Balti, que significa minha senhora. Em latim é Mea Doma, em italiano Madonna. E em quase todas as culturas do mundo se percebe o mesmo conceito de mãe e filho como pilar da religião. Alguns exemplos como na Fenícia, que se tinha Astarote e Baal. Em Éfeso, que tinha Diana, a grande mãe da fertilidade e virgindade, e o filho dela. Na China nós temos Xingnu e o seu filho. Xingnu significa Santa Mãe. No meio dos germanos nós temos a Virgem Herta e o seu filho. Na Escandinávia nós temos Disa e o seu filho. No meio dos druidas temos a Virgo Patitura, que significa Mãe de Deus. Nos Sumérios temos a Nana. Em Roma tem-se Vênus e Júpiter, que posteriormente se tornou a Virgem Maria e o Menino Jesus. Na Índia temos Devalsi e Krishna. E no Egito, Ísis, que seria a mãe de Deus, e o seu filho Horus. A grande mãe era muito popular no Império Romano.
Muitas doutrinas pagãs se estabeleceram dentro do cristianismo, principalmente a partir do 3º século com a suposta conversão de Constantino. E não é de se surpreender que Maria, mãe de Jesus, tempos após a sua morte, e também devido ao enfraquecimento da igreja do 1º século, no ano 431, lá no concílio de Éfeso, tenha sido proclamada oficialmente como Mãe de Deus. Nisso aqui, nós vemos, nessa história de Nimrod, nós vemos o início do paganismo, que dominou muitas religiões até hoje. E com isso, nós vemos a dispersão de todos os princípios de Babel também, que é algo pagão. Nós vemos a dispersão por toda a terra. Com a dispersão dos povos e línguas em Babel, outros princípios também se dispersaram juntos. Aqui em Gênesis 11:3, não somente o paganismo se dispersou através da Babilônia, e nem tão somente essa imagem de Mãe de Deus. E semana que vem nós vamos começar a estudar sobre o esquema de Jezabel. E é importante ter isso em mente, porque Jezabel, ela era sacerdotisa de um culto a Baal, ela era sacerdotisa da religião de Baal, e está diretamente relacionado com essa origem do paganismo aqui, no tempo de Nimrod. Mas Babel não é somente isso. Os princípios de Babilônia não são somente esses. Em Gênesis 11:3, diz: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Em Babel não se constrói com pedras, e sim com tijolos. A Bíblia fala que nós, que estamos sendo edificados como edifício de Deus, como morada de Deus, nós somos pedras vivas. Acontece que Babel, ela quer mudar vidas, ela quer pegar pedras vivas e fazer delas tijolos. Tijolos conforme o meu pensamento, sem saber que em um dado momento eu fui absorvido pelos governadores das trevas. Babel muda as coisas. Babel coloca pensamentos para transformar pedras vivas em tijolos, e assim não é edificado o edifício de Deus, não é o edifício espiritual que é edificado, mas sim a torre de Babel. Eles também dizem: vamos construir uma torre para que cheguemos ao céu. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Isso está no versículo 4. Princípio de Babel, princípio da Babilônia. Vamos fazer alguma coisa para chegar ao céu. Eu preciso fazer alguma coisa para alcançar o céu. Eu quero fazer coisas para chegar ao céu. O que isso tem a ver? Como funciona isso? É a pessoa que diz: o que eu tenho que fazer para expulsar um demônio? O que eu tenho que fazer para estabelecer uma igreja? O que eu tenho que fazer para receber alguma coisa do Espírito Santo? O que eu tenho que fazer para receber uma determinada bênção? O que eu tenho que fazer para receber uma vitória? O que eu tenho que fazer para ser mais santo? O que eu tenho que fazer para ser mais espiritual? O que eu tenho que fazer para isso ou para aquilo? O que eu tenho que fazer para conseguir meu emprego? O que eu tenho que fazer para conseguir meu carro? O que eu tenho que fazer para conseguir meu casamento? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Perguntas assim, elas podem ser perigosas, porque elas podem estar fundamentadas em um princípio da Babilônia. Por quê? Porque isso tem a ver com fazer as coisas sobre o domínio puramente da mente humana, sem o domínio do Espírito. Vamos fazer uma torre para chegar ao céu. Vamos fazer uma igreja para tomar o Brasil. A alma, muitas vezes, ela gosta de fazer as coisas. E Babel também gosta de fazer as coisas. A alma, eu tenho falado que ela não é algo ruim. Quando nós somos regenerados no Espírito, quando nós recebemos a Cristo em nossa vida, que nós somos salvos, nós temos que entender que tudo em nós é transformado em bom. O mal não mora mais dentro de mim. Só que cada coisa tem que ocupar o seu lugar.
O corpo tem que ocupar o seu lugar e ter suas funções e responsabilidades. A alma tem que ocupar o seu lugar, ter suas funções e responsabilidades. O espírito tem que ocupar o seu lugar, ter suas funções e responsabilidades. Um não pode substituir o outro, cada um no seu lugar. Nós temos que funcionar da seguinte forma: eu recebo pelo meu espírito, a alma está aí para fazer as conexões. A alma ela tem que receber do espírito e interagir com o corpo. Mas quando nós dependemos de receber da alma, é aí que acontece muito dos problemas. Porque a alma ela gosta de fazer as coisas. Babel gosta de fazer as coisas. E é o canal por onde Babel muitas vezes exerce o seu domínio. O espírito recebe. A alma ela pode ser uma bênção se ela faz aquilo que o espírito recebe. Senão ela é um problema. Você quer fazer as coisas como faz Babel? Você vai levar a vida toda, e é bem possível que você não aprenda nada. É bem possível que você não consiga nada se você tentar fazer como Babel. Babel tem a ver com vamos fazer. O que eu preciso fazer? Qual é a estratégia? Não, me dá aí, eu preciso fazer 7 campanhas, 7 dias de campanha. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito a favor de campanha, porque é algo que dá muita abertura para a atuação da estrutura de Babilônia. Nós não temos que fazer para conseguir algo. Nós já somos e vivemos a partir de então. Eu não leio a minha Bíblia, eu não jejuo, eu não oro para conseguir uma bênção de Deus, para conseguir algo de Deus. Isso é uma barganha, isso é uma troca. Para conseguir santidade, talvez. Não, eu já estou na posição em que eu sou declarado filho, eu já sou declarado santo, eu tenho um reino comigo, eu tenho uma herança sobre mim, eu vivo a partir daí. A minha leitura da Bíblia, o meu jejum, a minha oração, todas essas práticas espirituais que eu faço, na verdade, é para me manter cada vez mais sensível ao Senhor, não para conseguir algo. Por eu estar sensível ao Senhor, eu consigo entender a atmosfera espiritual, meu espírito consegue receber mais do Senhor. Aí sim, eu tenho todas as coisas acrescentadas em minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O que eu tenho que fazer é buscar o reino de Deus e a justiça desse reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que as demais coisas não estão sendo acrescentadas? Porque eu estou vivendo a partir de princípios da Babilônia e não dos princípios do reino dos céus. Porque a palavra garante que se eu busco o reino, se eu vivo no reino e a justiça dele, eu recebo todas as coisas que são necessárias na minha vida. A conversão, a verdadeira conversão, é sair do reino deste mundo, onde o entendimento foi cegado, onde buscamos fazer as coisas para alcançar alguma coisa. É sair da Babilônia para um reino onde tudo é possível, onde dizemos: Senhor, eis-me aqui, dê a mim o que o Senhor quiser dar, que eu recebo. O fluir do reino de Deus funciona de uma forma como eu já expliquei aqui para vocês. Eu recebo de Deus pelo meu espírito e eu distribuo aquilo que eu recebi. Nós somos ao mesmo tempo vaso e rio. Como vaso, eu recebo de Deus até transbordar. E como rio, eu desago, eu distribuo. A Bíblia nos compara a vasos. Como vasos, eu sou como um recipiente. Eu sou cheio de Deus. Eu recebo de Deus e do reino dele. E a Bíblia fala que do nosso interior flui rios de águas vivas. Como rio, eu dispenso, eu distribuo, eu compartilho aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Esse é o fluir do reino de Deus. Eu recebo e dou. Eu recebo e dou. Mas muitas vezes nós queremos só fazer por onde receber as coisas. Nós não nos colocamos na posição: Senhor, eis-me aqui, dê a mim o que o Senhor quiser dar, que eu recebo. Nós queremos receber aquilo que a gente quer e não o que o Senhor quer nos entregar. Consegue entender? Nós queremos receber o meu carro, sendo que Deus quer entregar outra coisa. Quero receber um casamento, quero receber um emprego, quero receber uma bênção tal, sendo que Deus está querendo entregar outra coisa. Nossa posição é: Senhor, eis-me aqui, eu recebo o que o Senhor quiser entregar para mim. E eu não fico buscando fazer por onde receber as coisas que eu quero, porque senão eu caio em Babilônia. Eu faço votos, faço promessas, faço alianças para conseguir as coisas dos céus. Isso não é certo. Quando eu faço votos, quando eu faço promessas, faço alianças para conseguir as coisas do céu,
eu estou caindo em Babilônia. A Bíblia fala também que os sinais acompanharão os que creem. Se eu creio, eu preciso acreditar também que os sinais irão me acompanhar e tudo que eu preciso irá acompanhar a minha vida. Mas espera aí, então eu não posso pedir nada a Deus? É claro que pode. A Bíblia fala, pedi, dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Mas é preciso saber como pedir. Porque a Bíblia também fala que nós não recebemos muitas vezes as coisas porque pedimos mal, porque não sabemos como pedir. Babel também levantou um nome. No capítulo 11 de Gênesis fala, façamos um nome, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Façamos um nome, se formos dispersos, que todo mundo conheça o nosso nome. É isso que tem acontecido muitas vezes no meio das igrejas hoje em dia. As igrejas querem crescer e fazer o nome dos seus ministérios conhecidos. Os apóstolos querem crescer, os profetas querem crescer, pastores querem crescer e fazer os seus nomes conhecidos. No reino de Deus há um só nome que é sobre todo nome, e esse nome é o nome de Jesus Cristo. É isso que diz o Senhor. O nome de Jesus Cristo é o único nome que deve ser levantado. Quando Ana Mendes esteve no Brasil, ela liberou uma palavra profética. Parte daquela palavra foi a visão que eu falei para vocês hoje. Mas também a palavra profética dela foi a seguinte: estou descendo, diz o Senhor, sobre o Brasil. Estou descendo para fazer uma obra nova. Estou chamando uma liderança nova nessa nação. Estou chamando a liderança do Brasil. Uma liderança sem nome, uma liderança diferente, uma liderança onde eu possa ser rei. A minha espada está no meio de vocês, mas não está para juízo, senão para circuncidar corações. Porque como um vento muito sutil, como uma água inesperada, Babilônia tem crescido nessa nação. Babilônia está governando a minha igreja, e não posso governar. Estou chamando uma liderança nova, uma liderança com entendimento do reino, uma liderança que esteja em busca de levantar o meu nome e não o nome deles. Eu chamei apóstolos em toda a terra, diz o Senhor, mas o espírito de nicolaísmo tem subido ao coração de muitos deles, e não posso governar. Não posso governar. O nicolaísmo tem atado as minhas mãos. O meu reino não pode descer, porque a estrutura da igreja está me perturbando. Estou descendo para circuncidar os corações, porque grande é a obra no meio de vocês. Grande é o reino que eu vou manifestar. Grande é o poder do reino que eu vou manifestar. Mas eu não posso governar, diz o Senhor, por causa dos nicolaítas. Babilônia é a estrutura que governa sobre todas as nações, e o reino de Deus não pode avançar por causa da Babilônia. Babilônia é uma forma de pensamento. Babilônia é uma estrutura e uma forma de fazer as coisas, e não são do meu reino. Eu vou vir contra a Babilônia, diz o Senhor, porque eu tenho decidido governar nesta nação. Eu serei rei nessa nação, e eu levantarei uma liderança que seja pura, uma liderança que esteja em busca do meu reino, uma liderança que esteja à procura dos propósitos do meu reino, que não se importa com quem faz as coisas, mas que as coisas sejam feitas, que não se importa como o reino é levantado, mas que o reino seja levantado, que não esteja à procura de ser os poderosos da terra, senão que levantem a mim para que eu seja o poderoso da terra. Babel começou com um poderoso chamado Nimrod. Esse foi o primeiro poderoso da terra, e a confusão veio sobre ele. A confusão veio sobre a forma de governar. Reino tem a ver com governo, mas não é o governo conforme os homens, mas o governo conforme o Senhor. Minha espada está descendo para circuncidar os corações. Eu chamei o meu sacerdote Josué e mudei as vestiduras dele, para que pudesse restaurar o meu templo. Assim também estou mudando as vestiduras daqueles que deixam eu mudar as vestiduras. Estou chamando uma liderança que eu possa dirigir, uma liderança que esteja em busca do meu espírito, não uma liderança que esteja em busca do que fazem os homens, não uma liderança que esteja em busca dos êxitos dos homens, não na procura de ser um homem para uma nação, porque há só um homem para essa nação, e seu nome é Jesus. Esse é o nome do homem para essa nação.
Eu vi os 24 anciãos que tiraram suas coroas e puseram diante dele. E disseram, só tu és digno, só tu és digno de tomar todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a riqueza é tua. Há uma obra que eu quero fazer nessa nação, mas é preciso mudar a liderança. O Senhor está chamando apóstolos sem nome, apóstolos que não têm os olhos nos títulos, apóstolos que levem a morte de Jesus para que a vida seja manifestada. Apóstolos que levem o cuidado do povo, apóstolos que amam como eu amo, apóstolos que não estejam em busca de sua própria glória. Eu vou usar no meu reino aqueles que podem trazer o seu nome à minha cruz e cravar na cruz. Babilônia vai se levantar contra a igreja cristã. Babilônia vai se levantar numa grande perseguição nessa nação. Eu julgarei Babilônia. Por isso te falo, sai da Babilônia. Meu povo, sai da Babilônia. Sai da estrutura de nicolaísmo. Porque não chamei ninguém para ser papa. Não chamei ninguém para estar sobre os outros, para ser rei sobre os homens. Eu sou rei, eu sou rei. Em toda a terra se perverte o nome do apóstolo. Em toda a terra se perverte a pureza do apóstolo. E eu estou chamando apóstolos nas nações, mas não apóstolos que queiram ser senhorios, não apóstolos que queiram construir pirâmides. Babel foi uma pirâmide, Babel levantou um nome. Façamos um nome. Se formos dispersos, que todo mundo conheça o nosso nome. No meu reino há um nome que é sobre todo nome, e esse nome é o nome de Jesus Cristo, diz o Senhor. Essa foi a palavra profética liberada por Ana Mendes em uma conferência que houve aqui no Brasil. Nós vemos hoje em dia a luta de governo contra governo, reino contra reino. Ouvirás o som de reino contra reino. Mateus 24, versículo 7 diz que reino se levantaria contra reino. Um reino poderoso, um reino que está constituído de pessoas vivas, é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino poderoso. O reino de Deus é um reino com pessoas cheias do fogo do Senhor. João, ele disse, eu vi as nações todas e adoravam o Senhor, vi todas as línguas e toda a nação e tinham vestimentas brancas. João, ele não viu nomes, ele viu nações inteiras. A igreja é uma nação. Quando o Senhor falou para a igreja, era a igreja de uma cidade. Em Apocalipse ele diz, fala para a igreja de Esmirna, fala para a igreja de Éfeso, fala para a igreja de Pérgamo. Ele não falou, fala para a igreja do apóstolo Pedro, fala para a igreja do apóstolo João, fala para a igreja do apóstolo Paulo. Façamos um nome, e quando formos dispersos, que o nosso nome não se perca. As pessoas hoje querem levantar o nome de suas igrejas, o nome de seus ministérios. Eles querem levantar uma instituição que tenha a assinatura do grande apóstolo. Reino contra reino. Isso é reino contra reino. As forças babilônicas têm se levantado nessa nação. E nós não podemos lutar estando do mesmo lado da Babilônia. Princípio de guerra espiritual. Eu não tenho poder se eu estou em ligação com o espírito contra o qual eu estou indo. O Senhor está sobre nossa nação e Ele vai abalar as estruturas. Babilônia será julgada, Babilônia será abalada, mas o reino de Deus é o reino que vai prevalecer. O reino de Jesus Cristo, a morada do Deus vivente, é que vai prevalecer. A nova Jerusalém vai prevalecer. Um corpo unido, um corpo que se ajuda um ao outro. Só que, infelizmente, ainda não estamos unidos por causa da Babilônia. No reino todos se ajudam. Nós vemos que a igreja do primeiro século, tudo era comum a eles, e eles ajudavam uns aos outros. Mas não é o que acontece hoje em dia. Se eu vejo meu irmão lutando em uma zona de pobreza na minha cidade, e eu estou rodeado de milionários, e se eu não estou à procura de como fazer uma grande obra que levante o meu irmão, se eu vejo o meu irmão passando necessidade, eu estou ali tentando fazer a obra, estou rodeado de milionários, eu vejo o meu irmão passando necessidade, e se eu não faço nada por ele, é porque eu estou tentando levantar o meu nome e não o nome do reino. Um líder ajuda os outros. Só que geralmente, quando o líder precisa de ajuda, o que o líder pensa? Ai, eu não posso. Ai, eu estou cansado. Ai, eu não aguento mais. Está difícil, está pesado. E as minhas necessidades? O líder muitas vezes tem pensado somente em si e não tem olhado para o seu próximo.
Os governadores das trevas de Babilônia têm tomado cabeça, têm tomado líderes. Por isso o povo não pode vir a se tornar um só na cidade. Por isso as igrejas estão divididas. Por isso o povo não pode se tornar uma só cidade santa, porque os governadores têm tomado as cabeças. Deveria haver uma igreja em São Paulo, deveria haver uma só igreja em Brasília, uma só igreja em Palmas, e ter os apóstolos em São Paulo, os apóstolos em Brasília, os apóstolos em Palmas, tudo relacionado a uma só cidade. Mas não é isso que tem acontecido. O que deveria acontecer é a pessoa chegar, o líder de uma denominação chegar e dizer: o que você precisa? O que você precisa? Olha, eu tenho tudo isso aqui, e eu estou vendo que você não tem, e eu posso te ajudar. Olha, aqui existe tanta necessidade nessa área, eu não tenho, mas você tem como me ajudar nessa área. Você pode me ajudar? Sim, deixe-me ajudá-lo. Babilônia é uma estrutura, Babilônia é uma cidade, é uma morada. Babilônia não é a igreja católica. A palavra diz que é uma estrutura que governa todas as nações do mundo. Não é a igreja católica como alguns têm pregado e dito. A Babilônia, ela se infiltra como uma erva daninha. A Babilônia começa a matar. É um sistema religioso. Olhe para trás. Todos os grandes moveres de Deus são história hoje. Eles não puderam deixar a herança de um para o outro. Por quê? Porque Babilônia, de uma maneira ou de outra, entrou e fez um sistema e destruiu os moveres de Deus. Uma vez eu vi alguém perguntando por que parece que as pessoas estão há 20 anos na igreja e estão como se estivessem mortos. E sempre parece que os novos convertidos, os novos na igreja estão cheios de fogo e do poder de Deus. O que acontece é que os que estão há 20 anos estão lutando porque estão mortos. Por quê? Porque o sistema mata. É um sistema de morte que vai terminar matando tudo. É o sistema da Babilônia. Nós temos que destruir a Babilônia dentro de nós. Babilônia funciona na liderança e Babilônia funciona no povo também. A Babilônia te diz: você é um passivo, você é um espectador. Você só veio se assentar e olhar o grande espetáculo aqui no culto. Você só veio se assentar e olhar como adoram os adoradores, como ministra a equipe de louvor, como pregam os pastores, como pregam os pregadores. Babilônia te diz que você tem que se assentar na igreja como um tomador. Babilônia é um grupo de tomadores. É um sistema que usa as pessoas. A pessoa diz: você me convém, você me agrada, então eu vou te tratar melhor, viu? Porque eu tenho empatia com você. Eu vou te convidar para comer comigo. Venha, sente-se nas primeiras cadeiras da igreja. Fique aqui perto de mim, eu vou te dar os lugares de honra. Mas também, se a pessoa não convém, Babilônia diz o seguinte: você não me convém, você é um doido, eu não quero nada com você, você é um herético, você é uma pessoa que não fala nada com nada. Babilônia é um sistema que vai matando, que vai usando as pessoas. Babilônia está dentro dos corações e vai enchendo de medo. É um sistema de intimidação, é um sistema que olha de cima para baixo, é um sistema que te diz: você é um tomador, você tem que receber. Uma coisa é eu receber pelo Espírito o que o Senhor quiser me dar. Outra coisa é eu querer receber aquilo que eu quero sem nem consultar o Senhor se é aquilo que Ele quer me dar. Existe uma placa nas ruas de Genebra que está lá desde o tempo da Reforma que diz: a igreja é para servir o povo. Será que isso foi reforma? O povo está dizendo: me dá, me dá, me dá. Não, eu não vou dar a você os meus dízimos. Você tem que sofrer. Você é um servo de Deus. Você tem que pagar o preço. Me dá, me dá, me dá. Você tem que servir a mim. Eu só venho aqui desfrutar do grande espetáculo cristão. Eu só venho aqui para ser um espectador nesse culto. Me dá, me dá, me dá. Você tem que orar por mim. Você tem que ter a resposta para mim. Você tem que profetizar para mim. Você tem que fazer alguma coisa para me tirar da situação que eu estou passando. Me dá, me dá, me dá. A igreja não é para servir ao povo. A igreja é para servir a Deus. E Deus levanta um povo de governadores. E Deus levanta um povo de reis. E Deus dá. O serviço que os líderes têm que fazer é o de levantar outros.
É um serviço de edificadores, de construtores. Não para o líder fazer o que o povo quer que ele faça. Não para dizer o que o povo quer que ele diga, mas para que edifique a vida do povo, para que limpe a vida dele, para que dê a oportunidade de entrar em um reino onde tudo é possível. A palavra pode parecer um pouco dura que eu estou falando hoje, mas às vezes nós precisamos de uma palavrinha meia dura. Porque às vezes uma palavra dura levanta um reino inabalável. Jesus ele pregava palavras duras também, e ainda perguntava para os seus discípulos: e vocês não vão embora também? E eles falavam: para onde nós iremos se só você tem as palavras de vida eterna? Uma palavra que levanta uma liderança poderosa, uma liderança que fala e os juízos de Deus acontecem na terra. Um reino cheio de reis que lutarão contra a Babilônia. É isso que nós precisamos fazer. Se a palavra trouxer isso, o reino de Deus está sendo vitorioso. Apocalipse diz: dar-te-ei um cetro para governar sobre as nações. O Senhor quer nos entregar um cetro para governar sobre as nações. Mas o Senhor não quer que nós governemos da mesma maneira que Babilônia. É preciso que eu espere Deus me levantar e derrubar a Babilônia. Eu não tenho que fazer por merecer. Eu tenho que esperar Deus me levantar, e assim eu vou para derrubar a Babilônia. No reino de Deus, os maiores serão os servos. No reino de Deus, não se trata de quem se assenta aos pés do Senhor, mas se trata de quem lava os pés dos outros. O reino de Deus é daqueles que têm um coração puro, os que estão procurando a paz um entre os outros. O reino de Deus não comparte a glória de Deus com ninguém. Se não sofremos com Ele, também não reinaremos com Ele. O apostolado é um apostolado de sofrimento. Paulo dizia: sofro dores de parto, até ver que Jesus seja formado em vocês. Hoje nós temos grandes apóstolos, grandes nomes, líderes, que não têm nem tempo mais de adorar o Senhor, que não sabem mais discernir o que é um espetáculo e o que é uma verdadeira adoração, que nunca entraram mais na presença de Deus, nunca se dedicaram mais a estar com o Senhor, nunca mais buscaram palavras de revelação, não se colocam mais na posição de ver Cristo crucificado. Muitas vezes são pessoas que têm dito: essa palavra aqui eu não digo, porque senão, se eu pregar essa palavra aqui, eu não vou ser convidado outra vez. Deus está chamando uma liderança diferente. Uma liderança que produz o temor de Deus. Uma liderança que não comprometa o Evangelho. Porque tem sido criado um monstro que não pode ser mais pago. Não podemos mais seguir pagando esse monstro. Tem tantos ministérios que têm sido destruídos pelos monstros que têm sido criados, por acharem que eles sozinhos poderiam conquistar o mundo. E o Senhor diz: não chamei você para conquistar o mundo sozinho. Eu chamei um corpo para conquistar o mundo. Um após o outro, está caindo. E o Senhor não quer que isso aconteça mais. Um líder após o outro está caindo. E o Senhor não quer que isso aconteça. Babilônia é um sistema de governadores de trevas, que estão olhando para o seu ministério agora mesmo. Uns já têm sido abalados, outros devorados, outros absorvidos. Nas igrejas isso tem acontecido. Outros ainda estão por ser. Mas o Senhor está aqui, em sua grande misericórdia, para circuncidar corações que dizem: Senhor, que não seja feita da minha maneira, mas da sua. Se o que você está levantando, se o que as igrejas estão levantando, não conseguem unir o povo de Cristo, talvez há um pouquinho de Babilônia aí. E é preciso lançar fora dos ministérios. E se o ministério, se o meu ministério, se o seu ministério, o ministério dessas pessoas está escolhendo pessoas que são mais úteis ao ministério e descartando as outras, talvez tenha um pouquinho de Babilônia aí que precisa ser cortado do coração. Se alguém começa a se sentir importante porque foi convidado para fazer parte de uma coalizão de apóstolos, foi convidado para fazer parte de um conselho de pastores, e estão em busca de título, e estão em busca de se aparecer, estão em busca de estar em evidência, se sentem bem com isso, e se pessoas assim, muitas vezes, não, agora eu faço parte de uma coalizão de apóstolos, agora eu sou apóstolo. Não, meu irmão, por favor, não me chame de irmão, me chame de apóstolo. Talvez haja um pouquinho de Babilônia que precisa ser circuncidado.
o Senhor está vindo contra a Babilônia, e o Senhor derramará fogo, e a palavra fala que o fogo, ele é purificador, e irá revelar as obras de ouro e pedras preciosas, e as obras de feno e palha. A Bíblia diz, olha cada um como edifica, porque esse é o fundamento, Jesus Cristo, e cada um edifica ouro, prata, pedras preciosas, feno e palha. O fogo virá para provar o que cada um tem edificado. Quem edifica? O pastor? O apóstolo? Não, você edifica. Cada um tem uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo de edificar. Não é só o pastor, não é só o líder que edifica. E o Senhor não vai perguntar para o seu pastor, o Senhor não vai perguntar para o seu líder o que você edificou. Você que vai dar conta do que você edificou. Ah, eu gosto de ir de igreja em igreja. Eu estou em busca de uma igreja onde eu me sinta bem. E o Senhor vai dizer, fogo nos espectadores. Existem governadores das trevas, olhando a quem possa devorar. Sabe o que vai derrubar as estruturas da Babilônia? Um exército sem nome. Apóstolos sem nome. Profetas sem nome. Apóstolos e profetas são ministérios de fundamento. Se eu te pergunto, aonde estão os fundamentos de um edifício? Não se pode ver, porque eles estão embaixo, eles estão cobertos. A formosura de um apóstolo é a cobertura de o seu povo. A formosura desses fundamentos, apóstolo e profeta, é um povo edificado em cima deles, cheio de glória, cheio da glória de Deus. Um povo onde o apóstolo está embaixo e o povo está sendo levantado. Onde o apóstolo e o profeta estão lutando com dores de parto para que Jesus seja formado neles. E esse exército sem nome é que vai derrotar as estruturas e derrubar as estruturas da Babilônia. Os reis da terra têm se prostituído com a Babilônia. Os negociantes, Apocalipse fala que até arpistas e músicos e flautistas, ou seja, adoradores, estão no meio da Babilônia. E o Senhor diz, sai da Babilônia, sai da Babilônia. Babilônia também traz riquezas. Nós vemos em Apocalipse 18 que os reis da terra se prostituíram com ela, a custo do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Babilônia oferece riquezas para aqueles que querem morar nela. Às vezes nós questionamos, por que algumas pessoas que nem são cristãs, ou que estão com a vida toda torta, enriquecem e nós não? Babilônia, ela dá riquezas também. Mas quem está em Babilônia será julgado. O que você prefere? Esperar por Deus, esperar em Deus e ter uma riqueza que não perecerá e nem você também vai perecer? Ou você prefere ir em busca das riquezas da Babilônia e acabar sendo julgado pela Babilônia? Cuidado para não se ver pensando nas coisas que são da Babilônia, porque Babilônia será julgada, Babilônia será destruída. E ai daquele que se achar dentro da Babilônia. O povo de Deus esteve durante algum tempo na Babilônia no passado. Os judeus, eles foram cativos na Babilônia por 70 anos. O povo dele estava no cativeiro da Babilônia. E essa realidade se repete em nossos dias. Grande parte do povo de Deus se encontra no cativeiro da Babilônia. E no cativeiro da Babilônia não se pode reinar. Não se pode viver a partir do reino de Deus. Mas Deus está levantando em nossos dias o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Quando eu me refiro ao espírito de Ciro, eu não digo que ele está se reencarnando em nossos dias. O que eu quero dizer é que Deus está derramando a unção dele sobre as pessoas que estão tirando o povo dele da Babilônia e os levando a edificar um templo espiritual, um edifício construído no Espírito, a verdadeira igreja, que nada tem a ver com a Babilônia, que não representa a Babilônia, mas que representa os interesses do reino de Deus. Ciro era o rei da Pérsia. E no capítulo 1 de Esdras, nós vemos o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia:
O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Dentro da Babilônia, no cativeiro da Babilônia, haviam judeus, os judeus estavam lá e haviam no meio deles reis, sacerdotes, profetas. Daniel estava lá, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros estavam lá também. E por que será que Deus despertou o espírito de Ciro e não de algum dos judeus que estavam ali na Babilônia? Por um motivo bem simples. Eles não tinham mentalidade de reino e estavam sobre a estrutura da Babilônia. Babilônia rouba a identidade. Ela destrói quem a pessoa é. Houve uma guerra registrada em Daniel entre o anjo do Senhor e o principado da Pérsia. Daniel estava fazendo o período de jejum dele, de consagração dele. E o anjo falou: Daniel, desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida nos céus, mas eu travei uma batalha com o príncipe da Pérsia, com o principado da Pérsia, para poder chegar até aqui. Alguma coisa aconteceu, de alguma forma aquela batalha que o anjo travou, houve uma liberação que permitiu que o espírito de Ciro fosse despertado pelo Senhor, Ciro que estava na Pérsia. Ciro representa a unção do Espírito do Senhor vindo sobre um rei com uma mentalidade de reino para libertar o povo de Israel fora do cativeiro da Babilônia. Babilônia levou embora toda a identidade e tudo o que eles eram, e eles precisavam de alguém de fora para abrir as portas e tirá-los do cativeiro. E Deus despertou Ciro, porque Ciro tinha uma mentalidade de reino, ele não tinha uma mentalidade de Babilônia. Hoje nós temos uma igreja que está no mesmo cativeiro dos tempos do judeu. Só que hoje é chegado o dia. O Senhor te diz: sai da Babilônia. Deus está derramando uma unção de Ciro. Deus está derramando uma unção de libertação sobre as nossas vidas, sobre a tua vida nesse momento. Deus está dizendo: é chegada a hora de você sair do cativeiro. Deixa o Senhor trabalhar em você, remover a religiosidade, te tirar da Babilônia, para que você possa definitivamente experimentar a verdadeira vida abundante que só o Senhor pode te dar e que só pode ser encontrada no reino de Deus. O Senhor quer te trazer para fora da Babilônia. Como eu falei, tem outras coisas que Deus ainda está revelando sobre a Babilônia. Mas a palavra que eu quero deixar para você hoje é: sai da Babilônia. É chegada a hora de você sair da Babilônia para começar a viver o reino de Deus em todas as suas formas, de toda a sua realidade, de uma forma abundante. Deus quer que você viva essa vida abundante. Para o reino de Deus se avançar na sua vida e através da sua vida, você precisa sair da Babilônia. Deus tem mais. Deus tem muito mais para você. Não na Babilônia, mas no reino dele. Babilônia não é o seu lugar. Você foi feito para viver a partir da realidade do reino de Deus e operar a partir dessa realidade. E hoje o Senhor quer trazer libertação sobre você. Hoje o Senhor quer quebrar as cadeias que te prendem em Babilônia. E tudo isso que foi falado, você precisa deixar ser absorvido pelo seu espírito, pelo seu ser. A sua mente precisa mudar. Porque Babilônia também é uma estrutura de pensamento. E ela não quer que você entenda. O diabo não quer que você tenha entendimento. Mas hoje eu declaro o seu entendimento sendo clareado, recebendo a iluminação do Senhor. Eu declaro hoje o véu sendo retirado do seu entendimento. Os olhos do seu entendimento sendo iluminados. Eu declaro agora a iluminação sobre o teu entendimento, que você receba essas verdades, que você receba esse entendimento, para você poder sair da Babilônia. Que nesse dia, que nessa hora, nesse momento que você está escutando essas palavras, você possa ser tocado pelo Espírito Santo, você possa ser tocado pelo Senhor, e que você seja definitivamente liberto das cadeias da Babilônia, que a estrutura da Babilônia saia de você. Eu declaro a sua mente livre, eu declaro o seu coração livre, eu declaro o seu espírito livre das estruturas da Babilônia, para que quando o Senhor vier, não te ache dentro da Babilônia, mas que você esteja inteiramente dentro do reino, experimentando o gozo, a paz, a alegria do Senhor na tua vida. Que nessa noite você saia da Babilônia e entre definitivamente
no gozo do Senhor, no reino de Deus, e comece a viver a partir da realidade do reino de Deus, em nome de Jesus.